coração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável. Causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Mais uma vez, boa noite a todos que nos assistem, tanto aqui presencialmente quanto pelo YouTube. Muito obrigada, é uma grande alegria receber a todos na noite de hoje, para mais uma noite de estudos. Iremos iniciar agora um momento de perguntas e respostas, e para isso convido o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Aula 517, 146 pelo YouTube, né? Eu sabia até estar comentando, mesmo que faça 10 graus abaixo de zero, a turma está presente aqui. Vocês que moram lá no Norte e Nordeste estão com inveja de vocês. Vamos na primeira pergunta? Feminino, 41 anos, casada. Não consegui engravidar, mesmo fazendo fertilização. Tive vários cistos benignos e faz um tempo que apareceu endometriose, que foi se agravando. Os médicos dizem que precisam tirar o útero e um pedaço do intestino. Ficaria grata por uma orientação para solucionar a causa deste problema. Olha, tirar o útero, tirar o intestino, tirar alguma parte do corpo, isso é autoflagelação, né? Aquilo que Karl Menninger diz é um suicídio parcial. Então, se isso está acontecendo, você precisa ler, mas leia com amor à própria vida, o amor que você tem pela sua própria pessoa. O livro A Humanidade Isenta do Pecado, 10 vezes cada capítulo. Não pense que é muito não, viu? Que uma senhora, a pretora Isabel, lá de Belo Horizonte, ela leu mais de 1.300 vezes. Por isso, faça esse esforço, leia 10 vezes cada capítulo. E outro detalhe, já comentamos aqui várias vezes, inclusive, se não me engano, está num dos livros, é da Cíntia de Goiânia, que não conseguia engravidar. Eu falei para ela, leia e aceite o que está no livro A Razão de Ser Mulher.
Ela leu, depois ela me comentou o seguinte: eu aprendi a ouvir mais o meu marido, eu aprendi a ser mais meiga, eu aprendi a ser mulher, aprendi a ser mais dócil. Então não é questão de ser submissa, não. Então ela mesma disse, ela estava muito autoritária, muito mandona, quando ela aprendeu realmente que a mulher tem que ser feminina, a mulher tem que ser mulher. Foi quando ela engravidou e hoje ela tem 3 filhos, ok? Então basta praticar tudo isso e ao ler a humanidade isenta do pecado, para se purificar dos pensamentos, das ideias que estão no seu inconsciente, desejo de automutilar-se, autopunir-se, a consciência do pecado, isso que vai destruindo o ser humano. É a própria pessoa que destrói a si própria, por isso que automutilação, autodestruição, autopunição, não é castigo de Deus. Então tire esse pensamento que está no inconsciente, que procura destruir a si próprio, para vivificar a sua vida e fazer com que todas as coisas possam fluir naturalmente. Praticando direitinho, assim como a Cíntia teve 3 filhos, teve muitos outros casos também, o próprio diretor da Regional Penha, e tem muitos outros casos também, ok? Segunda pergunta. Masculino, assistindo à aula 138, foi abordado sobre a cura da AIDS, mas do ponto de vista científico, esta não tem cura, pois é gerada por um vírus. Gostaria de saber mais sobre as curas citadas pelo Seitinoye sobre a doença, pois se não eliminar o vírus, não considera adequado falar em cura. Muito obrigado. Então você disse, se não eliminar o vírus, não considera adequado falar em cura. Bom, então analise o seguinte, creio que você acredita em Jesus Cristo, e ele não usava nenhum remédio e curava os doentes. Não matava nenhum vírus, nenhuma bactéria e, no entanto, conseguia. Então, esse pensamento já está caindo em terra. O objetivo da Seitinoye não é curar doenças, mas ensinar a verdade, libertar as pessoas. Verdade com V maiúsculo, não é uma verdade comum, como 2 mais 2 dá 4, mas a verdade da vida, ok? Para entender melhor, é necessário que você tenha uma visão holística, uma visão global, e não uma visão pequenina, tridimensional, né, somente limitada às coisas do mundo terreno. Então é importante que, pouco a pouco, você vai entendendo isso. As curas ocorrem na Seitinoye, não são de curas de magnetismo animal. O magnetismo animal é quando a pessoa fica fazendo imposição da mão, então ela desgasta toda a sua energia prana para curar outra pessoa. Esse tipo de energia é limitadíssima, porque se a pessoa estiver 30 metros na frente, já não faz efeito. Se a pessoa morar no outro estado, outro país, não vai chegar lá de jeito nenhum, né? Então, não é pelo biomagnetismo animal. E se você acredita em Cristo, então, não duvida de que ele andou sobre as águas, contrariando a lei da gravitacional, a lei da gravidade, que é a lei da matéria, ok? Você também acredita que ele fez a multiplicação dos pães, contrariando a verdade comum, não é verdade? Então, a visão holística que eu disse é saber de quem nós somos e que nós somos regidos por Deus, né? E nós não somos regidos pela lei da matéria. Nós temos, o Senhor explica que nós temos a lei da vida, somos regidos pela lei da vida, lei do espírito, lei da mente, que é a causa e efeito, a lei do karma, e lei da matéria, que é a mais inferior de todas as leis. E por isso que na página 166 do livro A Verdade 9, diz o seguinte: a medicina moderna atribui aos vírus a causa de muitas doenças e aos estudos para o tratamento das doenças, que consistem em descobrir produtos químicos ou vacinas inofensivos ao organismo que possam destruir esses vírus. Estão empenhados nas pesquisas da parte material, mas não sabem a causa, por que se originam esses micro-organismos, por que surgiram esses micro-organismos portadores de doença. Os vírus são as consequências, os vírus não são causas, são consequências, ok? E agora um detalhe, não sei se você é médico ou não, mas se você for e aparecer com a paciente diante de você, que ela com uma doença no couro cabeludo, coceira no couro cabeludo e exalando mau cheiro, que diagnóstico que você daria? É causa de fungos,
causa de bactérias, é vírus. De qualquer forma, pelo seu conceito, teria que matar os vírus, não é? Pois bem, a senhora Jaci, ela teve essa doença há 32 anos. 32 anos. Coçava sem parar a cabeça e exalava mau cheiro. 32 anos e nenhum médico que ela foi conseguiu curá-la. Mas o relato dela está no livro Iluminando Seu Caminho. Quando eu falei uma palavrinha só para ela, ela entendeu e mudou totalmente uma coisa que estava esquecida, adormecida lá no inconsciente, que era a mágoa do pai. E, consequentemente, desapareceu o problema. E para onde foram os vírus? O jornal Açaí, de 13 de janeiro de 1952, publicou um artigo do Dr. Yoshio Shikinami, diretor do Hospital de Morioka. Ele diz o seguinte: dentre as bactérias do intestino grosso, foram descobertas aquelas que provocam os mesmos sintomas da disenteria e do tifo. Tal afirmação, apresentada na Sociedade Japonesa de Estudos Bacteriológicos, chamou a atenção de um professor da onde? Instituto Pasteur da França, o qual solicitou a remessa dos materiais dessa tese. Na Europa, esses estudos estão bem adiantados e consta que já foram descobertos 25 espécies de bactérias intestinais inofensivas que se transformaram em bactérias nocivas. Tá? Então, eram inofensivas e se tornaram ofensivas. Como que o psicanalista Breuer curou a mulher que não conseguia beber água? Não foi com remédio. Como é que o Dr. Stickel curou aquele senhor que não conseguia sentar? Não foi com remédio. O Dr. Katsumi Tokuhisa foi um médico incrédulo também. Ele não acreditava. Pegava os livros que a mãe dele dava da Seitonei e riscava. É bobagem, mentira. Como que a doença não existe? Por que eu sou médico? Aí, lendo outra vez, ele falou, não devia ter riscado essa parte. Essa parte também não devia riscar. Quando foi lendo a terceira vez, não devia ter riscado nada. Está tudo certo que está aqui. Ele foi diretor de hospital na Manchúria e deixou a medicina quando ele se curou de uma doença que não estava conseguindo ficar curado, estava tendo pressentimento de que ia ter problema sério até de perder a vida. Ficou curado e abandonou a profissão para ajudar na Seitonei. Corrigindo a causa, o efeito muda. Corrigindo a causa, o efeito muda. Se tem um efeito é porque existe uma causa. Então, as causas das doenças, normalmente, são psicossomáticas ou espirituais. Não posso me alongar muito tempo, porque o tempo aqui é muito curto, então não posso ficar 5, 6 minutos, porque tem centenas de perguntas, mas na segunda parte eu vou dar continuidade à sua pergunta, ok? Próximo. Obrigada. Masculino, 41 anos, solteiro. Sempre tenho problemas com a vizinhança onde moro. Analisei e desde os 16 anos, em cada imóvel que mudo, sempre algum vizinho causa algum problema a ponto extremo de ter que me mudar. Queria saber se pela Seitonei, qual pode ser a verdadeira causa deste tipo de problema com os vizinhos que sempre me deixa aflito. O vizinho fala, o vizinho está pensando o contrário, não. Alguma coisa tem que mudar, realmente, porque atrai tanta situação assim. Não? Então, comece a agradecer 1h30 por dia os vizinhos, todos os dias, sem parar. Vai dirigindo, vai falando, vai andando, enquanto você está dirigindo, enquanto está andando, vai praticando. Obrigado. Mantenha aquele sentimento de harmonia com os vizinhos e não de bronca. Você guardou 16 anos que você falou, você vem guardando bronca dos vizinhos, reclamando do vizinho, achando que o vizinho é sempre igual, tudo é igual. Enquanto você mantiver esse pensamento, vai ser. Mas pense o contrário. Meu pai sempre falava o seguinte: muitas vezes um vizinho ajuda mais do que um parente. Numa hora da necessidade aparece um vizinho para ajudar e os parentes não estão nem aí, né? Em outro momento, que você não estiver agradecendo, aí você muda, eu te perdoo, você me perdoa, eu te perdoo, você me perdoa, eu te perdoo, você me perdoa, eu te perdoo, você me perdoa. Estabeleça uma relação de harmonia. Pratique a revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas. Reconciliar não é só da boca, não. Você tem que reconciliar
emocionalmente, sentir paz interior com a pessoa. Praticando todos os dias sem falta, 30 dias, depois relate-nos se a situação melhorou ou não. Mas todos os dias, 1h30 na parte da manhã, e oração ou então na parte da manhã, eu te perdoo, você me perdoa, eu te perdoo, você perdoa, pensando no vizinho, e a parte da tarde, muito obrigado, 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 obrigado. Se temos relatos e mais relatos, como aquele do Panamá, lá no Panamá, perto do México, uma senhora que duvidou, achou, não tem jeito não. Uma vez que ela fez, o marido já mudou totalmente. Imagina se você fizer todos os dias. Aí você vai ver que os vizinhos vão ser grandes amigos seus, ok? Próxima pergunta. 54 anos, feminino. Separada há 18 meses. Não consigo esquecer meu marido. Temos um empreendimento em comum. Desejo muito reatar nossa relação, mas aparentemente ele já está em outra relação. Como posso reverter isso? Tem aquele caso que eu já contei várias vezes, né, da mulher que estava separada do marido pela 13ª vez, e o marido já morava em outro lugar, ela veio aqui, aprendeu a fazer oração de perdão, continuou, foi fazendo, tinha que ir para casa porque precisava preparar a janta da filha que ia voltar da escola, e em vez de ir para a cozinha para preparar a janta, ela foi para a cozinha, mas para continuar fazendo a oração de perdão, que estava gostoso, maravilhoso. De repente escuta um barulho na porta, não era a filha não, era o marido chegando. Falou, você é aqui? O que você está fazendo aqui? Ele morava em outra casa. Falou, não sei porquê, mas eu estava na cidade, no centro da cidade, de repente me bateu uma saudade e eu vim correndo te ver. Né? Por quê? As mentes se comunicam, tá ok? Agora tem um detalhe, você disse, aparentemente ele está com outra, mas você não tem certeza. Se estiver realmente, se ele estiver com a outra, então não sequestre seu marido. Não pense em sequestrá-lo não, tá ok? Mas se não estiver, experimente fazer 50, 100 vezes por dia oração do perdão para ele. Todos os dias. E como essa senhora, quando ela fez, o marido que estava na cidade veio correndo para vê-la. E aquela senhora do Panamá começou a agradecer. O marido telefonou para ela, e 5 minutos depois, coisa que nunca aconteceu em tanto tempo de casado. Caso ele esteja livre e dê certo, então, não se deve, caso ele esteja livre e dê certo de votar, não se deve agir de forma como agiu antes. Antes de vocês se separarem, muitas vezes você explodia, você não haja daquela mesma forma, senão ele vai embora outra vez. Então, procure agir com sorriso, ser agradável, né? Ser meiga, ser atenciosa, todos os dias. Assim, pense na borboleta chamada felicidade. Você tem uma borboleta chamada felicidade, você quer que a borboleta venha até você? Ou você vai correr atrás da borboleta? Se você quer que ela venha até você, então você tem que ter a doçura, a beleza, a formosura, a harmonia de uma flor para atrair a borboleta. Então, haja dessa forma. Próxima pergunta. Feminino. O meu noivo é formado em engenharia e, apesar de apresentar resultados na empresa, onde trabalha há 12 anos, não consegue uma promoção. Ele é uma pessoa positiva. A infância dele sempre foi com dificuldades financeiras e desarmonia no lar. Hoje ele está com 34 anos. Gostaria de uma orientação para ajudá-lo a conseguir a oportunidade de engenheiro que ele quer. Bom, lições para o cotidiano, consta aquele caso daquele militar da Marinha, que 10 anos nunca foi promovido. Tinha uma causa, a desarmonia no lar. O seu noivo, ele pode não estar brigando com as pessoas, mas ele está presenciando, assistindo tudo, e mentalmente ele fica do lado de A ou do lado de B. Então, mentalmente ele também entra na briga, mentalmente. Então, o que ele tem que fazer? Muitas desarmonias no lar, quando as pessoas começam a fazer a oração dos antepassados, ler a suta diariamente dos antepassados, a situação muda. Por isso que eu coloquei no meu livro Conquista a Felicidade com Amor, o primeiro livro. Quando você dá amor aos antepassados e passa a ler a suta diariamente, 3 P's começam a acontecer na sua vida. P de prosperidade, P de paz, que é harmonia, e P de proteção. Os antepassados se iluminando passam a proporcionar tudo isso. E a situação começa a mudar.
Por outro lado, você imagine sua família em harmonia, conversando, dando risada, um abraçando o outro, cria essa imagem, imagina essa imagem, congela essa imagem e todos os dias pense o seguinte: todos estão em perfeita harmonia, todos estão em perfeita harmonia, graças a Deus, todos estão em perfeita harmonia. Repita 1000, 2000, 5000 vezes, até você acreditar que estão em harmonia. Quando você acreditar realmente e sentir estão em harmonia, de tanto você repetir, vai acontecer aquilo que Cristo disse. Você acreditando, assim será. Não é assim que Cristo disse? Conforme você acredita, assim será. Se você acreditar 30%, vai melhorar 30%. Se acreditar 100%, vai melhorar 100%. Então, praticar, e assim a situação começa a mudar. Outra pergunta? Feminino. O meu noivo é Desculpa, essa já foi. Né? Outro noivo? Feminino, 69 anos, viúva. Minha filha foi diagnosticada há 11 anos com esquizofrenia e recusa tomar remédio. É violenta. Já tentou matar muitos membros da família, inclusive o filho de 14 anos. Tem 2 abortos que já reconheceu e preenche os registros espirituais. É difícil mantê-la no hospital. Ela tem uma força física muito grande. Gostaria de uma orientação. Ultimamente quase toda semana tem aparecido pergunta de esquizofrenia, não repararam? Né? Quase toda semana. Né? E as causas podem ser diversas, mas normalmente ocorrem, conforme disse os doutores Kaplan e Sadok, e eles citaram 3 especialistas na área, e os 3 especialistas falaram exatamente, praticamente a mesma coisa. São conflitos que aconteceram quando a pessoa era criança. Conflitos onde ela ficou dividida para que lado ficaria, o lado A, o lado B, ou seja, deu a entender que se é criancinha, é bebezinha, criancinha pequena de 2 anos, para que lado vai ficar, não fica, e em nenhum dos 2 lados agrada, significa o quê? Que ela estava presenciando a desarmonia dos pais. E não ficava nem do lado do pai, nem do lado da mãe. E outra é de outro médico, especialista, médico, psiquiatra, psicanalista, que disse que uma das causas é devido a um problema sério que aconteceram de presenciar um dos 2, ou do pai ou da mãe, ser muito dominante e tipo da pessoa que é excessivamente autoritária, muito mandona, ou mandão, né? Mandona. E isso fez com que ela não gostasse dessa atitude. Então, esse sistema de querer impor não estava agradando a filha. Ou seja, conflito no lar também. E o outro também mencionou sobre exatamente da desarmonia que acontecia no lar. E agora, no caso outro caso que está no livro A Verdade 9, o mestre cita também de casos de pessoas que fazem certos tipos de meditações, mas sem aquela orientação correta. Ou então já ensinar, ou é uma religião aí que ensina, mas não sabe da consequência errada, da consequência ruim que pode dar. Então a pessoa, quando fica meditando, fica com a mente vaga, vazia, sem concentrar em Deus, pensando deixar a mente livre. Isso é um perigo. Perigo porque pode um espírito perdido, errante, sofredor, invadir e ocupar. E nisso começa a dar problema de esquizofrenia ou de dupla personalidade. Esses 2 fatores podem acontecer. Por isso, da sua parte, quem perguntou, você que fez a pergunta, como mãe, o que você tem que fazer? Leia 2, 3 vezes, 4 vezes por dia a Sutra Sagrada para sua filha. Mas leia para que manifeste a natureza divina dela, a vida perfeita dela, que existe, mas não está se manifestando. Então a oração é para fazer manifestar, ok? Essa natureza divina. E outro detalhe, verifique entre os antepassados, se houve algum antepassado por parte do seu pai ou da sua mãe, que teve, ou então, no caso como é da sua filha, pode ser do sogro e da sogra também, que teve problema mental, pequeno desvio mental, ou então que sofreu de esquizofrenia. Descobrindo quem foi, faça uma oração para essa pessoa, 21, 30 ou 49 dias, exclusivamente para essa pessoa. Ok? Última pergunta.
Masculino, 84 anos, viúvo. Artrose nos joelhos há muitos anos. Recentemente piorou as dores e inchaço. Vários tratamentos sem êxito. Pigarros constantes. Também vários episódios de hipoglicemia durante a vida. Bom, o importante, eu tinha feito essa pergunta, de repente sumiu a resposta, não sei onde foi parar. É interessante, porque realmente quando é Deus que não quer que fosse transmitida para ele a resposta que eu tinha feito. O que é importante nesse caso, o senhor faz o seguinte, com certeza o senhor ficou muito triste quando sua esposa faleceu. E essa tristeza, quando a pessoa fica com a mente voltada muito mais para a tristeza e muito pouco para a alegria, ela só fica vendo as coisas do lado muito triste, muito pessimista, e diante daquela monotonia, não ter aquela alegria, a pessoa acaba desenvolvendo o espírito crítico, e fica criticando A, criticando B, porque meu filho A, meu filho B, não sei o quê, a nora, não sei o quê, meu engenheiro, o vizinho, não sei o quê, fica reclamando de tudo mentalmente. Então, esse sentimento de ficar um pouco, pensamento muito austero, muito rígido, muito duro, é que gera problema de problemas de articulações, artrite, artrose, até reumatismo. Agora, esse problema também que acontece de pigarra, né? Pigarra é um sentimento que o senhor reprimiu, muitas vezes, de uma pessoa que o senhor ficou muito irritado e numa expressão, né, antiga que fala de cuspir na cara do outro. Isso pode ter acontecido há muito tempo, mas, de qualquer forma, não é um sentimento agradável. Quando se guarda sentimento de paz e harmonia, não acontece posteriormente de surgir pigarra. Surge pigarra, essas coisas, quando nós estamos segurando tristeza, mágoas, ressentimento, outras coisas a mais, ok? E sobre a hipoglicemia, o ideal é o senhor dar uma volta no quarteirão 2 vezes, todos os dias, andar um pouquinho, ainda mais especialmente nessa época da pandemia, muita gente, a roupa ficou apertada, né? Porque só fica em casa parada, começa a estufar. Então, andar um pouco é muito bom, muito importante andar um pouco. Até tem uma pessoa que trabalha aqui na sede, ela estava preocupada que estava com hipoglicemia, estava com outro problema. Eu falei, todos os dias você faz o seguinte, se almoçar, assim que você terminar de almoçar, vai até o Banco Itaú e volta. Todos os dias, faça sol, faça chuva. Depois de 6 meses, me agradeceu, falou, baixou tudo, ficou tudo normalizado. Eu falei, então, está vendo? Né? É o chamado TBC. TBC, conhece TBC? Tirar o bumbum da cadeira e andar um pouco, né? Movimentar um pouco, mexer as pernas, andar um pouco. Tem que se locomover, tem que andar um pouquinho, tá certo? Acabou o tempo. Muito obrigado. Passou até um pouco. Muito obrigado. Obrigada, preletor Heitor. Neste momento, daremos início ao estudo da noite. Para isso, convido o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então, vamos aos tradicionais abraços. Hoje vai ser diferente, vou citar os nomes das pessoas que deixaram no chat. Um abraço para Cecília, Regional São Bernardo do Campo, Sheila Miyazaki, que é xará da minha filha, né? E Maria Lopes Fortaleza, Lucimar Adalgisa Albiraci, Célia de Maceió, Alagoas, Milene do Texas, USA, Estados Unidos, Toshio de Umuarama, Paraná, Doralice, Helena Sati, Maringá, Paraná. Acho que é Doralice. Valderez de Araraquara, Vânia, Regional Penha, Deise, Pretora Audária, ex-supervisora, e Cristiane de Goiânia, Gilma, Pituba, Bahia, Pedro e Vera, Balneário Barra do Sul, Miro Cagia, de Imperatriz, Maria Cecília, Isa Maria, de Distrito Federal, Brasília, Matilde, Moacir, Rio Preto, São José do Rio Preto, Mércia e Vera, Novo Hamburgo, Carmo, São José do Inhacorá, Rio Grande do Sul, Luiz Carlos e esposa, Rio Claro, e Marlene de Cuiabá. Então vamos, o último parágrafo da página 83 cita que os 3 evangelhos, acho que nós já falamos sobre isso, mas vamos repetir, os 3 evangelhos citados sobre a multiplicação dos pães, Mateus capítulo 14, Marcos e São Lucas, Evangelho de São Lucas,
consta que Jesus, tomando 5 pães, multiplicou e distribuiu para 5.000 pessoas. Então, isso também já foge da ideia daquela visão que a pessoa que só tem a visão do mundo das 3 dimensões, visão materialista, visão limitada, fala como é que é possível, como é possível, né? Mas, conforme nós dissemos, nós não podemos ficar com a mente presa somente no mundo das 3 dimensões. Por isso que quando nós fazemos nossa oração a Deus, nós estamos passando a 4ª, 5ª, 6ª e entrando na 7ª dimensão. Então, a 4ª dimensão já é a dimensão que a gente não vê. Mas tem aqui ondas de rádio, televisão, celular, né? Então, por aqui, são ondas, 4ª dimensão. Alguns espíritos, aqui estão só bons, espíritos bons. 5º, né? A 5ª dimensão, 6ª, que é a dimensão do amor. Por isso, segundo as referidas passagens bíblicas, todos se saciaram, ainda sobraram 12 cestos de pães. Talvez haja quem duvida que isso possa acontecer tal milagre. Mas tem um caso citado no livro do Mestre, que aconteceu também no Japão, não multiplicação de pães, mas na oferenda que foi feita num templo. Mas aconteceu, assim é a religião, diz o Mestre, ela transcende as leis matemáticas e leis físicas, transcende. Lembra que falamos do prefixo transcender, prefixo latino de passar, ir além, além de, né? Então ela está além das leis físicas, além da lei da matéria. Por isso que, detalhe também, daquela pergunta que a pessoa fez, aquela frase que está na Sutra da Cura Espiritual, as leis da vida sobrepujam as leis da matéria. As leis da vida é superior às leis da matéria e usa as leis da matéria. Por isso que Cristo transformou a água em vinho. Estão percebendo que está uma coisa de outra dimensão? Por isso que ele andou sobre as águas. Embora a lei da matéria, que é a lei da gravidade é uma lei da matéria, existe a lei gravitacional do peso, a pessoa pisar na água ela afunda pela lei da gravidade. Mas a lei da vida, como Cristo já estava num patamar muito elevado, que estava com domínio da lei da vida, então ele andava sobre as águas, multiplicava os pães, transformou a água em vinho, né? Então essa modificação da lei da matéria, somente para quem está no patamar bastante elevado. Por isso que Cristo curava as pessoas, transcendendo a logística também, a lógica da lei da matéria, ele fez com que Lázaro, que estava morto 4 dias, saísse do túmulo, né? Aí quando saiu, todo mundo ajudou a desatar os pés, porque a pessoa, naquele tempo, quando morria, eles amarravam os pés. E isso tudo mostra o que é transcender. Por isso dizemos que a verdadeira salvação é proporcionada por Deus. Enquanto estivermos presos ao mundo regidos pelas leis físicas, onde prevalece a lei da causa e efeito, não podemos nos considerar verdadeiramente salvos. Uma das coisas que aconteceu, que prova isso, que aconteceu quando o professor Miyoshi Matsuda, ele era o presidente doutrinário para a América Latina, ele foi lá para o oeste de São Paulo e uma família deu um dinheiro. Falou, para que tanto dinheiro assim? Não, isso é para Seichonoye. Falou, por quê? Porque aconteceu um milagre muito grande e nós queremos dar para Seichonoye, ajudar a Seichonoye, para que possa melhorar a construção da academia e outras coisas mais. Aí eu, que milagre foi esse? Então ele falou que o dono lá do sítio estava saindo com o caminhão de marcha ré e não percebeu, passou em cima da filha. E imediatamente ele e o cunhado foram para a cidade levando a filha, mas recitando imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, e com muito fervor e muita fé. E chegou lá, levaram para o hospital, o médico examinou e o médico falou, por que vocês trouxeram essa menina aqui? Porque um caminhão passou em cima da barriga dela. Falou, não acredito. Levantaram o vestidinho, estava a marca do pneu ainda na barriga. Quando eu contei isso em Campo Grande, isso faz uns 25 anos mais ou menos, o pessoal de lá falou, essa moça, essa menina, hoje está com 27 anos e mora aqui em Campo Grande, né? Então ainda estava viva depois do que aconteceu.
aí transcende a lei da matéria. Então, existe realmente uma mãozinha transcendendo as leis desse mundo tridimensional. Uma vez eu estava voltando do curso de pós-graduação, cheguei em casa, fui abrir o portão para guardar o carro, e o breque de mão não estava bem puxado, o carro começou a descer, era uma descida. E ali, onde eu morava, tinha 3 blocos de apartamentos, 3 apartamentos. Então sempre tinha carros na rua, mas naquele dia só tinha um carro, que ainda bem, porque começou a descer e ia bater nos carros. Aí saiu correndo. Aí tinha um rapaz conversando com uma moça na frente do outro apartamento. Eu falei, me ajuda. Ela falou, como? Não sei. Aí eu cheguei e pus a mão no para-choque. Olha, eu sou o Hulk, hein? O carro parou. Mas eu senti que alguém, né, uns espíritos na frente do carro fizeram isso. Sozinho, como é que eu vou segurar um gol na descida? Não tem lógica, né? Até para segurar uma bicicleta, imagine um carro. Não é verdade? Então só pode ser a mão de Deus que faz com que acontecesse isso. Cristo andou sobre as águas, transcendendo a lei da matéria gravitacional, e não afundou, não é? Então, relatos sobre, por exemplo, o livro, dois relatos, uma delas foi minha nora que falou, que eles saíram para algum lugar e meu filho esqueceu de fechar a janela. A janela não era uma porta de vidro que dá para a sacada, e entrou água no apartamento. Molhou tudo que estava do lado, molhou tudo. A única coisa que não tinha molhado foi o livro. Falei, qual livro que era? Falei, do senhor, iluminar seu caminho. Então, a palavra da verdade contida no livro, né? Por isso são detalhes que mostram, e em muitos casos, como aquela sutra que aconteceu no Japão. Uma senhora idosa faleceu e os filhos falaram, vamos deixar a sutra aqui no caixão da mamãe. Aí foi para o crematório. E no crematório, 2.000 graus Celsius, a sutra não queimou. E o rapaz do crematório pensou, acho que eu esqueci de colocar essa sutra. E pôs outra vez, e não queimou. Isso saiu até no jornal, que não é nem da Seitiana, é jornal da cidade, tirando a foto de do milagre que aconteceu. Relato da Segunda Guerra, 3 navios subiam o Rio Amarelo lá na China, na Batalha de Xangai. 3 navios estavam subindo, o navio do meio, que estava um adepto da Seitianoye, o único que não sofreu nenhum tiro, e os outros 2 foram bombardeados com vários tiros dos inimigos. Relato da Segunda Guerra, um japonês que acolheu os soldados na Manchúria, esse daqui eu contei. Lembra daquele senhor que ele estava ajudando os soldados japoneses na terra dele lá, na propriedade dele? Aí chegou um pelotão de policiais militares da China. O senhor estava socorrendo os soldados japoneses, então você vai ser preso e vai ser executado. Aí ele falou, tá bom, né? Fazer o quê? Que é verdade que ele estava realmente ajudando os patriotas, os patrícios. Aí falou, amarraram, o comandante do pelotão ia amarrar esse japonês, ele falou, não precisa amarrar que eu não vou fugir não. Ele falou, então ajoelha, ele se ajoelhou. Ele foi fazer o canto evocativo de Deus, mas não lembrava, deu um branco. Então ele pensou, que eu não lembrava, nem quando se lembra da primeira palavra, aí se lembra do resto. Ele não lembrava de nada. Então ele pensou assim, começou a falar, que eu não morra com cara de triste, que eu morra sorrindo, que eu morra sorrindo. Aí o comandante não conseguia falar para os outros atirarem. E ele chutou, caiu de um lado, chutou do outro. Ele, que eu não moro com cara triste, que eu não moro com cara triste. Aí o comandante falou, não consigo te matar, não consigo mandar matar você, não consigo. Olha, levanta e vai embora que eu vou te considerar como morto. Mas é a vibração mental que emana que a pessoa não consegue fazer nada. Okay? Aqui está a Bernadette. Alexandre, podia apagar a luz aqui um pouquinho? A Santa Bernadette, Santa Bernadette é aquela menina, né, que viu
a Virgem Imaculada na França, em Lourdes. Por isso que ela foi canonizada, justamente canonizada, e ela morreu no ano de 1879. Olha o corpo dela, ainda hoje, como é que está. Está numa urna, parece que está dormindo. Então, não entra em putrefação, não é nada. Continua com a pele, e quem olha de perto parece que sente que o sangue está correndo ainda. Parece que o sangue está correndo nela. Então, aqui ela está nessa urna. Vocês podem entrar no Google, pode ver essa foto. Entra no Google, põe a Santa Bernadette e vai aparecer essas imagens aqui. Tá? Aqui quando era jovenzinha. Então, mas por que acontece isso? O mestre explica. Devido à pureza da alma, a espiritualidade elevada da alma, isso se transmitiu para o corpo carnal. Então, no corpo carnal, transcende as leis da matéria de entrar em putrefação. Sobre a pergunta que a pessoa havia feito também, né? Que se não matar o vírus é impossível se curar. Então, na verdade, 9, página 176, diz o seguinte: Dr. Stanley, não é um doutorzinho não, ele recebeu o prêmio Nobel de Medicina, viu? Recebeu o prêmio Nobel de Medicina pelos estudos sobre vírus e surpreendeu os congressistas com a seguinte afirmação: sempre, ou na maioria dos casos, o câncer tem sua origem nos vírus. O combate ao câncer deverá ser efetuado a partir desse ângulo completamente novo. O vírus do câncer pode ser transmitido de uma pessoa sadia, mas o câncer em si não se transmite. O vírus do câncer não prejudica ninguém enquanto não começar a agir estimulado por algum motivo. Tem que ter um motivo, na verdade, emocional da pessoa, para que esse vírus comece a agir de forma prejudicial. Esse motivo, entre aspas, pode ser idade avançada, carência de hormônio, deficiência na alimentação, influência de elementos químicos ou radioatividade. Para acontecer um desses fatores, por exemplo, carência de hormônio, porque não está tendo harmonia com a pessoa, por isso que ocorre o desequilíbrio. E isso faz com que esse desequilíbrio é decorrente de uma emoção negativa que a pessoa está passando. Conflito, mágoa, ódio, ressentimento é que faz acontecer isso. É sabido que nos pintinhos o câncer é muitas vezes provocado por vírus. Se ainda não foi isolado o vírus do câncer no homem, é porque não se tem feito muito esforço nesse sentido. Agora, outro, daqui é pesquisa na duas universidades dos Estados Unidos. As causas das doenças que são psíquicas, que são mentais, emocionais, e não simplesmente doença como muita gente imagina, 74% era fundo emocional no hospital de New Orleans. E na Universidade Yale, 75%, 1% a mais, fundo emocional. Dr. Schindler fez o gráfico das doenças causas psíquicas. Então, das doenças que acontecem, tudo que é lado da psique humana, né, emoções, tristeza, outras coisas, dores na parte inferior, 75%. Inflamação na garganta, 90%. O que é isso? Irritação. Aquilo que eu escrevi no livro Ilumina Seu Caminho. Engoliu o sapo, a pessoa fica revoltada, nervosa, irritada e quer soltar o cachorro, né, como diz na gíria, brigar com a pessoa, mas ela reprime, aí dá problema na garganta. Dores ulcerosas, 50%. Dores císticas e ciostáticas, 50%. Flatulência, olha só, tá vendo? Flatulência, 99%. É emocional, praticamente tudo é emocional. Vertigem, 80%. Cefaleia, 80%. Emocional, por que a cefaleia? Conflito com superiores, né? Prisão de ventre, 70%. Onde foi que a pessoa... Eu estava no local, foi semana passada, retrasada, e aí o pessoal está com problema de ventre, o que acontece? Eu falei para ele, precisa procurar o delegado para tirar da prisão de ventre. O homem caiu na gargalhada. Então, na verdade é isso mesmo, emocionalmente ela está muito apegada às coisas, pegado, medo disso, medo de perder aquilo, e começa a dar prisão de ventre. Estafa 90%, lembra do estresse? Dr. Seyle, né?
ele que descobriu o estresse. Então, lembra que nós falamos assim, ficar com o dedo assim, você empurra o dedo para baixo, empurra o dedo para baixo, faz força, empurra o dedo para baixo, onde vai doer? Dói aqui. Por quê? Porque ele está segurando, fazendo força acima do limite já dele, acima do limite. Então, da mesma forma, muitas pessoas que vivem excesso de preocupação, excesso de tensão, irritação, nervosismo, não sei o quê, só que o emocional dele está quase explodindo. É aí que ocorre algum problema, tipo AVC, outras coisas a mais. Por isso que homem-bomba, ele está sendo homem-bomba, daqui a pouco explode. Deu um derrame, deu um AVC, não sei o quê. Tudo consequência do emocional dele que está quase explodindo. Por isso que é importante praticar a meditação Shinsokan todos os dias. Quando você passa um dia muito tumultuado, assim, muito tenso, antes de dormir, faz o Shinsokan, agradece a todas as pessoas com quem você conviveu, perdoa A, B, C, e aí mantém aquela paz. O sentimento natural que está nas normas fundamentais dos praticantes Seichonen, aquela paz interior. Aí você vai ter um sono verdadeiramente repousante. Não é quantidade de sono. Não é dormir 8 horas, 10 horas que teve qualidade de sono, não. Você dormiu igual um urso hiberna, mas não teve qualidade, porque ficou agitado aqui, agitado lá. Mesmo dormindo tantas horas, acorda com aquele olho, parece que levou um soco no olho, parece que está preto, né? Devido a então, aquele sono que devia ser repousante passou a ser um sono desgastante. Por quê? Porque o consciente dorme e o subconsciente não. Por isso que muita gente fala enquanto está dormindo e acorda apanhando da mulher. Fala o que não deve, acontece isso. Dr. Stanley, Prêmio Nobel de Medicina, ele disse ainda: foram recentemente descobertos dezenas de tipos de vírus, e dentre eles aqueles cuja ação danosa ainda é desconhecida. Pode-se chamá-los vírus que estão à procura de doença que vai causar. Então, é um vírus neutro, que está esperando ser chamado para ser um vírus de alguma doença. Isso foi descoberto pelo Dr. Stanley, que é Nobel de Medicina. Sabe-se que esses vírus inativos, motivados por diferentes fatores causados de câncer, começam a agir e destruir as células. E tais vírus, cuja ação é desconhecida, provocam uma determinada doença conforme os sentimentos reprimidos no interior da pessoa, conforme seu desequilíbrio hormonal. Verdade 9, página 32. O subconsciente é como um aparelho de radioreceptor sem seletor, sem seleção de ondas. Então, recebe indistintamente. Então, o nosso subconsciente recebe todo tipo de onda. Rádio não. Rádio FM só vai selecionar ondas que estão na mesma frequência da FM. Então, ele fala que o subconsciente recebe qualquer tipo de ondas. Indistintamente, todo e qualquer pensamento que vier, o subconsciente vai lá jogando no porãozinho. Como ele entra em sintonia e vai reconstruindo o organismo a todo instante, todos os dias, exatamente de acordo com as ondas do pensamento recebido. Portanto, o grande segredo para dominar nosso próprio corpo está no tipo de pensamento que iremos transmitir para o nosso subconsciente. É aí que nós temos que selecionar também. Pensamentos de saúde, pensamentos de doença ou pensamentos de envelhecimento. Disso dependerá nosso estado de saúde. A maioria dos membros da Seichonen aparenta ter 10 a 15 anos menos do que a idade real. E são muitos os que, mesmo passando os 70, não envelhecem e continuam ativos como se estivessem no vigor dos anos. Isso prova que realmente a agravação dos pensamentos de saúde e da juventude no subconsciente evita o envelhecimento. Diferente daquele caso do senhor aqui, descobriu uma pílula para rejuvenescer. Ele comprou a pílula, tomou e se sentiu 10 anos mais novo. Ele estava com 70 anos, sentiu que estava com 60. Não muito feliz, tomou mais uma, sentiu que estava com 50. Falou, mas é bom nisso, né? Tomou mais duas, sentiu que estava com 20. Aí tomou mais duas, morreu de catapora. Verdade 9, página 36. Olha aqui que ele está falando. Não sugestione o seu subconsciente com ideias de fraqueza, de velhice, de pobreza, de tristeza, de desagrado ou de medo. Você sabe que se você hipnotizar alguém e falar para ele, olha,
vou encostar aqui um ferro de 3.000 graus no seu braço. Ele vai sentir o calor e vai ficar a marca, porque ele acredita. Se der para ele um pedaço de uma bolinha de plástico, uma bolinha de isopor, falando que é ameixa, ele vai comer como se fosse ameixa, porque o consciente, a parte que pensa, está dormindo. Então o subconsciente acredita tudo que foi falado. Então muitas pessoas estão sendo sugestionadas, gravando subconsciente coisas que não devem gravar. Então não sugestione, não fique gravando seu pensamento, no seu subconsciente, ideias de fraqueza, de velhice, de pobreza, de tristeza, de desagrado ou de medo. Por isso que é importante selecionar o que você vai assistir na televisão, que livro que você vai ver, que tipo de história que você vai registrar, e não fique jogando qualquer sujeira, qualquer tranqueira. Por isso que tem gente que fica, qualquer coisa fica lá, só fica assistindo aqueles programas de policial que não sei o que aconteceu o crime. Daqui a pouco a pessoa está elétrico, pensando que todo lugar vai acontecer isso, vai acontecer, fica com medo e acaba atraindo. Então, muito cuidado também para ficar sugestionado com medo de doença, medo disso, medo daquilo. Numa pintura a óleo, apesar de ter esboçado a lápis o desenho perfeito da natureza divina, da sua imagem verdadeira, da sua vida perfeita na Terra, aparecerá somente a tinta que foi aplicada sobre o esboço. O mesmo acontece com as sugestões dadas ao subconsciente. Ainda que a nossa natureza divina seja de Filho de Deus, se ele receber sugestões de males e doenças continuamente, aparecerá somente o estado doentio. Então, é neutro, simplesmente o que você registrar subconsciente vai acreditar. Por isso que, conforme a pessoa vai gravando, vai acreditando, assim vai ser. Então, se a pessoa cisma, eu não tenho jeito para matemática, minha cabeça não funciona, eu não consigo entender o computador, não consigo computador, não sei, não consigo computador. Fala que não consegue mexer no computador, mas mexe nisso, né? Isso daqui é um computador. O celular é um computador. Então, não percebeu, mas tirou o bloqueio. Então, são coisas que às vezes a pessoa fica se limitando por causa disso. Por isso, em fato, é que nós temos que contemplar a nossa natureza divina e sugestionar com palavras boas. Por isso que aquela mentalização que eu coloquei na página 97 do livro Conquiste a Felicidade com Amor, tem ajudado muita gente. Ao acordar, na hora que o consciente está meio sonolento, está sonolento igual aquele vigia que está sonolento, ele deixa passar. O guarda lá está meio sonolento, ele não vê, está passando. Então, nessa hora que você tem que ler as palavras da verdade. Sou filho de Deus, sou amável, sou harmonioso, sou bondoso, sou forte, sou corajoso, sou saudável, né? Sou alegre, sou feliz. Repete. Aquilo vai gravando. Então, aquelas palavras do contrário, estou fraco, estou doente, não sei o quê, estou sujeito, vai ficando, vai desaparecendo, tá certo? Sugestione com aquilo que você deseja. É por isso que as pessoas que pensam constantemente, quem pensa constantemente, estou doente, tem sempre alguma doença crônica e nunca se restabelece. Quem estiver agora manifestando um estado físico não sadio, deve todos os dias, pedir para projetar aqui, para vocês lerem também, está vendo? Então vamos lá. Por isso que as pessoas que pensam constantemente, estou doente, tem sempre alguma doença crônica e nunca se restabelecem. Quem estiver agora manifestando um estado físico não sadio, deve todos os dias, em determinado horário, fechar os olhos e mentalizar o seguinte: já tenho saúde, estou trabalhando ativamente. Já tenho saúde, estou trabalhando ativamente. Repetindo 1, 2, 20 vezes, 30 vezes. Daqui a pouco você fala, cadê aquela indisposição? Cadê aquela doença? Aquele mal-estar? Sumiu, porque você deixou dominar, passou a ser dominado por essas palavras. Já tenho saúde e estou trabalhando ativamente. Deve assim deletar as más sugestões do passado, como se estivesse cobrindo com uma nova tinta o primeiro desenho. Isto fará mudar a direção do subconsciente. Então, ficar atento em praticar sempre. Aí que está um detalhe. A gente percebe muitas vezes a pessoa que se afasta do ensinamento e de repente volta, mas totalmente, parece que está voltando da guerra, né?
doente, fraco. Por quê? Castigo de Deus? Não. Ela perdeu o ritmo. Ela deixou de praticar, perdeu o ritmo. Igual jogador de futebol, perdeu o ritmo, não produz igual. Então, se está sempre atento, sempre pensando de uma forma correta, o nosso subconsciente, registrando essas palavras da verdade correta, as palavras corretas, vai direcionar para o lado correto. Como afastar o envelhecimento e enfraquecimento? Envelhecimento e o enfraquecimento. O único meio para evitar o envelhecimento do corpo é renovar o seu subconsciente, preenchendo com sugestões de juventude. Vocês lembram que o mestre, quando tinha 37 anos, a seguradora não aceitou o seguro de vida dele, porque estava muito doente, achando que ele ia, que não ia, chegou até 92 anos, né? Então ele falou, eu fisicamente eu sou um naniquinho de 48 quilos, mas viveu até 92 anos. O único meio para evitar o envelhecimento do corpo é renovar seu subconsciente, preenchendo com sugestões de juventude. A maioria das pessoas envelhece concomitantemente ao avanço da idade, porque seu subconsciente trabalha sugestionado pela ideia de envelhecimento emitido pela humanidade. Por isso, quanto mais avança a idade, mais acentuadamente devemos lançar no subconsciente a sugestão. Quanto mais avança, mais pensa, eu sou jovem. Quando o mestre subia as escadas, se vocês virem um vídeo, ia lá na Regional Penha, mostrou um vídeo lá, né, do mestre, quando ele veio ao Brasil em 73. Em 73, ele tinha 80 anos. Alguns meses antes dele vir, eu já era pretor há 5 anos, fui solicitado para fazer uma palestra lá na Água Rasa, e muitos bairros de São Paulo foram feitas palestras como preparativo para a atividade que o mestre ia fazer no Brasil. Ele estava com 80 anos, precisa ver a mobilidade com que ele andava assim. E com 80 anos, veio para o Brasil, fez uma turnê cansativa, puxada, e olha que o Japão não é Santo André, não é Vila Mariana, não. Atualmente são 30 horas de viagem. Naquele tempo demorava 24 horas. Não, acho que um pouco mais, porque não eram aviões rápidos como o de hoje. Atualmente, hoje, porque vai para o Dubai ou Abu Dhabi, passa lá para aquela região do Oriente Médio, demora 30 horas, uma viagem para o Japão. 30 para ir, 30 para voltar. É muito cansativo. Mas, dependendo da pessoa que vai com aquele preparo mental, não sou jovem, sou forte, sou jovem, sou forte, ele com 80 anos, voltou para o Japão e mudou para Nagasaki para acompanhar as obras da Academia de Nagasaki, com 80 anos. E com 82 ele falava assim, eu ainda tenho 82. E quando subia a escada, ele falou, eu estou descendo. Experimente fazer isso, quando você estiver subindo a escada. Pensa, eu estou descendo, você não cansa. Se você está subindo, fica, mas tem mais um degrau. Mas você fica cansado só de pensar. Mas você pensar, não, sou forte, sou jovem, você vai ver como você supera tudo isso. Porque as ideias de envelhecimento, de enfraquecimento ou de alguma doença crônica devem sugestionar-se repentinamente em ideias contrárias a essa. Isto é, com as ideias, eu sou jovem, eu tenho saúde, eu sou jovem, eu tenho saúde, sou filho de Deus não adoece, repetindo, você vai ver como você vai manter aquela jovialidade. Tá ok? Acabou o tempo. Muito obrigado a todos. Olá, eu sou a preletora Lilian Norimatsu e quero convidar você para vir presencialmente nos seminários de treinamento espiritual da Seichonoye em nossas academias espalhadas por todo o Brasil no mês de junho de 2022. Os seminários da Seichonoye são eventos que vibram alegria espiritual e transformam quem participa. Neles vivemos experiências junto à natureza, fazemos novas amizades, trazemos à tona nossa felicidade interior e até descobrimos o sentido mais verdadeiro de nossas vidas. Nosso convite para você participar é para que também você venha descobrir cada vez mais a vida de Deus que habita em você. Confira agora os seminários gerais do mês de junho. Nos dias 4 e 5 de junho, teremos o seminário de orações na Academia de Minas Gerais.
Em 11 e 12 de junho, acontece o seminário Ressignificando o seu papel na vida em idioma português e japonês, na Academia de Biúna, São Paulo. E nos dias 25 e 26 de junho, chega o seminário de Gratidão aos Pais, na Academia de Biúna e na Academia de Santa Tecla, no Rio Grande do Sul. Acesse o portal www.sni.org.br para conferir as informações de cada evento. E em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail seminarios@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Esperamos por você. Muito obrigada.